o segmento do vídeo Vida após o descarne do corpo, através de uma perspectiva espiritual, indo através da luz, vídeo número 2. Muitos de nós já ouvimos falar dos conceitos em que uma pessoa se sente em um túnel e de que essa está se movendo para a luz no fim do túnel. Essa visualização atua como uma analogia que representa o sentimento de que a pessoa vê uma solução ou um final feliz no final da provação pela qual está a passar. Decidimos examinar que a frase "a luz no fim de um túnel" significa de uma perspectiva espiritual. Na maioria das vezes é usada espiritualmente nos dois casos a seguir. Quando um fantasma ou energia negativa afeta uma pessoa ou uma casa. Muitas vezes, uma autoridade espiritual como um padre ou um médium é chamado para ajudar a remediar a situação. Uma técnica espiritual comum usada por eles é pedir à entidade angustiante que entre na luz. A entidade pode ser um ente querido ligado à terra e não foi capaz de seguir em frente, ou pode ser um fantasma. Portanto, a intenção do sacerdote ou do médium em dizer à entidade para ir em direção à luz é que eles estão a pedir que essas entidades vão em direção a Deus, ou a divindade, ou a planos positivos mais elevados. E pode ser também um trap dos aliens que usam esse túnel aqui como uma isca. Às vezes, quando as pessoas têm experiências de quase morte e QM, elas também têm uma visão de viajar através de um túnel com uma luz no final. Investigamos esses dois eventos por meio de pesquisa espiritual para determinar qual era a luz que as pessoas podiam ver. Os seguintes foram os resultados. A luz divina, na realidade, é definitivamente vista por pessoas que têm um desejo genuíno pela realização de Deus. Aquelas que acham que vão para Deus. Muitas vezes, isso apenas esse negócio aí de pesquisa espiritual, de experiência fora do corpo, ou IQM, quase morte, experiência de quase morte, não tem nada a ver com a morte definitiva. Nisso eles estão errados, porque na morte definitiva, quer dizer, você não mais vai voltar, já você vai passar por outros processos de julgamento, isto e aquilo. Quer dizer, se você for para aquela maldita luz ali, tem nada a ver com IQM, com isso aqui, ou com experiências fora do corpo. Nada a ver, nada a ver. E você não sabe realmente o que as entidades passam depois da morte definitiva, quando o cordão de ouro já quebra, quando aquele cordão quebra. 60%, então aqueles acima de um nível espiritual 55%, isso é porcaria, isso é dogmatismo e paranoias religiosas. Eu não vou até aí, não gosto dessas coisas. 100% são realmente capazes de ver a luz divina sem neurose, devido a imensos méritos ou muito poucos egos. Como estão acima do nível espiritual 50%, ninguém é melhor do que ninguém. Isso é apenas elitismo e separatismo, que algum grupo é melhor do que o outro. E na realidade, do outro lado, a luz, a time mal e time bons é só um grupo brincando de bandido e mocinhos. Eles não apenas veem a luz, mas também finalmente alcançam a luz celestial divina. Isso é uma porcaria. Eu não aceito isso. Isso é porcaria. Uma pessoa em um nível espiritual mais baixo, como 40%, pode ver uma luz divina quando morrer. Se tiver um intenso desejo de crescimento espiritual em direção à realização de... isso é tudo na tua mente, cara. Tu não decide. Quem fez essas doutrinas não decidem. Eles foram ou enganados ou iludidos por algumas entidades que queriam que eles seguissem religiões e doutrinas e dogmatismo. Entretanto, isso não tem nada a ver com a realidade absoluta do outro lugar.
nesse caso, embora possam ver a luz, na verdade não alcançam a região do céu, Swarga. Besteira. Eu acredito que as pessoas irão pagar por seus erros, entende? Que uma vida imoral não é uma receita. Eu não estou mandando ninguém fazer o que quiser aqui, abusar de seu livre arbítrio aqui na Terra, enquanto estão no corpo. Entretanto, esse negócio aí que fulano e ciclana vai pagar e tem que pagar, é tudo uma matéria de dogmatismo e de neuroses mentais, porque para mim a pessoa que segue religião são doentes mentais, tanto quanto as pessoas que seguem, principalmente aquelas que seguem satanismo e outras coisas, cultos, isso e aquilo. Eu ainda prefiro a pessoa que é ateísta nesse caso. Eu sou mais ligada ao que seguem o ateísmo ou são agnósticos, quer dizer, eles acreditam em tudo como eu, mas eles não. E acreditar aqui não é seguir. E são duas coisas totalmente diferentes. E nós acreditamos em tudo, todas as possibilidades, entretanto não seguimos nada. Porque nós temos sempre uma pulga atrás da orelha que algo está errado nesse sistema de criação. O resto de nós no momento da morte não é capaz de ver nenhuma luz. Em vez disso, assim que morremos, normalmente vemos a escuridão. Isso pode acontecer, mas isso é no começo, enquanto a mente está formulando uma experiência fora da matriz, ou existe um encosto em você que te segue, pode ser de teus entes queridos ancestrais que já morreram e passaram este encosto para ti, ou você vive assim uma vida não muito limpa, entendeu? Ou um encosto te segue, como no meu caso, no caso de você viver numa casa assombrada, como aconteceu comigo. O apartamento era novo, o apartamento é novo, mas agora tem 30 anos. Entretanto, quando a gente mudou, era novo, o governo havia acabado de terminar a construção em 89. Mas a terra era assombrada, a terra era uma farma uma fazenda a fazenda aqui era muito michuruca. Era assim um tipo de mato, mas tinha um tipo de fazenda de pigs, de suínos, e tinha cemitério por aqui de chineses. Chineses, alguns indianos hindu e os taoístas e budistas. E o que aconteceu foi que quando o governo, eles incineram todos esses graveyards, essas tombas, essas catatumbas, o que eles fazem é deixar alguns ossos de lado e as entidades ficam de lado, fica para trás e eles fazem o alicerce e a fundação de qualquer maneira e constroem as estruturas. Entende? Eu não sei se eles fazem alguns rituais para tirar aquela alma dali, não vou dizer alma, mas aquelas entidades que ali estão. Mas eles deixam alguns vestígios. Então, o que aconteceu foi que eles... é que quando eu mudei para esse lugar, havia algumas entidades no apartamento que estavam na terra, que estavam aqui, que viviam aqui, e me pediram hell money. Hell money é o dinheiro infernal, o dinheiro do inferno de papel. E eu não sabia de nada, eu não dei nada porque tinha que queimar e dar para eles. Eu não dei porque eu não tinha que dar mesmo, não era meu problema. E nada tem a ver com a cultura chinesa. Então eu não sabia de nada, eu era apenas uma moça de 20 anos, 22 anos, estava nem aí. Então, o que aconteceu foi que eles começaram a me atormentar aqui, de 89 até 2002, 2003, por aí, quando eu tive assim que eu ia dormir, eu tinha essas experiências. Assim que eu ia dormir, algo me puxava para baixo e eu me via caindo num túnel. É como se fosse
um cano, entende? Um cano preto assim caindo no túnel preto lá embaixo, como fosse até um anões todo preto, um, um cano. E eu me via caindo, e antes de eu cair no poço, eu me levantava. Eu saía e acordava com um supapão horrível. Quando a alma voltava para o corpo, eu me acordava assim, e, como se diz, eu acordava e começava a tremer. Não tremer de medo, mas tremer porque a alma vinha com toda a força dentro do corpo. E eu acordava assim, ficava sentada, não em pé, mas sentada, pensando naquela experiência horrível. E isso aconteceu muito tempo, começou a acontecer diariamente, entende? Então, isso pode acontecer, entende? Mas isso não quer dizer que é definitivo, que você vai passar por isso. Cada pessoa tem experiências diferentes e eu não morri. Eles apenas queriam me puxar lá para baixo, porque eram entidades muito maliciosas e ignorantes. E teve até um tempo quando eles saíram, em 2004, quando eles foram embora do lugar, que eu fiz uma oração, uma limpeza na casa. Em 2005, 2004 eu fiz uma limpeza. E naquela noite eu tive aquela experiência que eu encontrei esses casal de velho, os chineses, num parque chinês oriental aqui. E eu já falei isso em outros vídeos, que eles me levavam para uma lagoa lá. E não, eles vieram a mim e perguntaram o que eu faço, o que a gente faz para partir para o outro lado da, daquela ponte, porque tinha uma ponte que ia para o Netherworld, porque eles acreditam também nisso. Eu não sabia disso. Eu não sabia que eles acreditavam, mas mesmo assim eu vi eles me falando isso. Depois que eu vi a cultura dele, comecei a ler o livro chinês, aí eu vi que eles acreditam realmente nessa ponte, que eles vão para a ponte e passam para o Netherworld, o outro lado. E eles precisam de um priest, entende? Um sacerdote para guiá-los do outro lado. Por isso que eles, quando eles morrem, os parentes, a família chamam esses sacerdotes taoístas ou budistas e começam a bater no gong, bum, bum, bum. É uma zoada horrível aqui em cima e lá embaixo, bum, 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 bum. E por aí se vai, para guiar os mortos para o outro lado. Entende? Aí a velha e o velho, não, o velho ficou de lado, a velha veio. Ah, e o que eu posso fazer para a gente quer ir para o outro lado, a gente quer partir, vai embora, porque eu tinha feito os negócios aqui na casa e falei, vão embora para a luz, vão embora, porque eu não sabia naquele tempo, 2004, mas eu sabia que tinha uma senhora americana, eu li o livro dela, que é uma senhora judaica cristã americana, que nos ensinava como fazer para retirar as entidades, porque o idiota do muçulmano que eu me casei não sabia de nada, era um baita de morone, e esses muçulmanos não sabem de nada de qualquer maneira mesmo, vamos expulsar. Então ficou nas minhas mãos e era eu que passava por todas essas experiências, por ser muito sensitiva, vindo de uma família sensitiva, um pouco assim, como se diz, mediúnica. E eu estava sozinha para fazer tudo isso, então eles vieram para mim. Quando eu fiz esse negócio, vão para a luz, vocês são um com sua divina luz. Aí eu comecei a ler essas coisas, tudo isso, nessas rezas, e pegava incenso e passava pela casa e mandava eles ir embora. Ia de quarto em quarto, vão embora daqui, vocês não pertencem aqui, vão embora, vão para a luz, vocês não tenham medo, vocês são um com sua própria essência divina. Aí aconteceu, eles são tão maliciosos que antes de ir, queria me puxar com eles. E eram eles quem me fazia ter essas experiências fora do corpo também, e me levar lá pro fundo daquelas escuridões lá embaixo. Então, eles
perguntaram a mim como eu ia saber se eu sou do Brasil e esses povos são chineses. Por que perguntar a mim? E naquele tempo eu não sabia, muito boba. Eu falei, eu vou perguntar aquele rapaz lá, aquele rapaz chinês que está ali nos bancos do parque, naqueles negócios lá vermelho chinês. Aí tinha um cara lá de cabelos longos, alto, magro, cabelos longos, chinês. Aí eu me aproximei, estava lendo um livro. Aí eu perguntei, aquele casal ali quer ir atravessar a ponte para ir para o outro lado. E eu não sei o que fazer, então você poderia ajudá-los? Aí ele não falou nada, olhou para mim assim muito grosso, um olhar muito grosso. Olhou para mim assim e fez um sinal com o dedo para eu seguir. A gente caminhou para uma ponte vermelha que eu até mostrei nos vídeos onde foi isso que aconteceu, e eu nunca havia ido para esse parque, porque naquele tempo também a gente tinha que pagar uns 15 ou 18 dólares e eu não queria pagar para entrar. E eu nunca fui lá, nunca tinha ido lá, mas depois que comecei a ir para lá, tinha um pagoda, tudo isso. Então eu segui para a ponte. Quando chegou lá na lagoa, na ponte, ele me mostrou assim, apontou com o dedo. Aí eu vi umas águas turvas e escuras. Aí sem eu esperar, o maldito vai e me puxa. Aí eu caio assim, como se fosse um zigue-zague, aqueles turri, eu não sei como explicar, aqueles turri, zigue-zagues, numa velocidade muito intensa. Dentro daquela água tinha um portal para o outro lado. Aí antes deles me jogar para lá, eu me acordei no corpo. Entrei para o meu corpo de volta. Então é isso que acontece. Isso pode acontecer, mas não quer dizer que vai ser uma coisa permanente, entende? Isso é uma possibilidade que você vai enfrentar após a morte, mas não deve ser generalizada. Não é o caso de várias pessoas. Então, o resto de nós, no momento da morte. E outro negócio que eu queria falar, outra história. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai falou para minha mãe, que falou para minhas irmãs mais velhas, que falaram para mim. Que no tempo meu pai tinha um amigo de infância, que sempre saía com ele e tudo mais. Aí, um dia, eles decidiram fazer uma aposta de quem fosse primeiro viesse para avisar o outro e dizer como é do outro lado. Aí passou o tempo e o amigo dele morreu, né? Foi embora. E depois disto, meu pai o viu na beira da cama dele, viu o amigo dele que já estava morto na beira da cama, dizendo: olha, você sabe que eu já morri e eu vi do outro lado, é tudo escuridão, tudo que eu vejo é escuridão. E eu não sei mais dessa história porque ele não falou mais do que isso, só me falaram só isso, até essa parte. Então eu não sei o que realmente, mas isso foi no começo da morte do amigo dele, que bebia muito, por sinal, que era um alcoólatra e não era um homem muito bom, ok? Então, pela qual passamos imediatamente após a morte, tinha uma cor rocheada. Então morremos novamente, vemos a escuridão, embora a região dos mortos, Matialoco, pela qual passamos imediatamente após a morte, tem uma cor rocheada. A maioria dos corpos sutis que viajam através dela vê apenas escuridão. A razão é porque o corpo sutil tem uma cobertura negra de impressões de desejos insatisfeitos, defeitos de personalidade, ego e, em muitos casos, uma cobertura de energia negra de espíritos. Veja aí, é espíritos mesmo que nos seguem. Por isso, é como se elas tivessem os olhos fechados e, portanto, não pudessem perceber as cores reais da região dos mortos. É porque talvez a gente não tenha o conhecimento e por vários outros fatores, mesmo por energias negativas, encostos ou qualquer outra. E depende também da crença da pessoa. Vai depender muito da crença. Se a pessoa for
ateísta, ela não vai acreditar em nada. Aquelas pessoas sem um desejo genuíno de realização de Deus, que veem uma luz, estão de fato vendo a luz gerada por um feiticeiro sutil, que são os magos negros, que criam ilusões da mantrek. Feiticeiros sutis, devido à sua alta força espiritual, podem criar ilusões de luz, para atrair as almas para serem levadas para suas matrizes. O inferno também é uma matriz. Como se diz, o Matiarlock também é uma matriz. Tudo isso é uma matriz. O umbral é uma matriz. Podem criar ilusões de luz, bem como sentimentos de paz e felicidade irradiando da luz. E o negócio, o engraçado é que essa luz, eles fazem parecer que vem deles, mas na verdade a luz vem de você. Se você realmente quer acreditar nisto, se você sabe que você é digno, então essa luz vem do seu solar plexo. E como eu sei isso, porque eu passei por isso em 2014. Eu vi essa luz saindo de mim quando eu me defendi, que eu quase morri novamente naquela época, porque eles queriam me levar numa espaçonave e tinha uns greys e uns vampiros, que realmente isso acontece aqui na Ásia também. Eles creem nisso, chamado Pontianá. E porque eu já falei disso, que eu havia ido uma parque aqui à noite, um parque que eu sempre vou, agora todo já renovado, e que eu peguei umas florzinhas brancas de frangipani, que eu adoro essas plantas, essas flores, eu trouxe para casa. E nesse dia, e essa flor é a flor da vampira, que diz a frangipani branca, que eu adoro, dizem que é dela. E à noite eu tive essa experiência dele vir aqui no meu quarto e me levar. Então me ameaçaram, tudo isto, me agrediram mentalmente, entende? E foram muito brutos, chacoalhando meus ombros até eu me baixar a baiana. Sabe como eles falam, em baixar a baiana mesmo, e me levantar daquela cadeira lá, quando tinha os painéis lá de luzes na nave mãe. A nave mãe era muito grande, e eu baixei e eles disseram: se você não disser o que você sabe, a gente vai levar, você vai abrir o fundo daqui dessa espaçonave e você vai cair lá dentro do inferno. Eu digo: vai pra puta. Aí eu falei um palavrão lá, me levantei, já fula de ódio, o sangue já subiu para a cabeça. Aí eu comecei a rodar a baiana lá, comecei a gritar mesmo com eles, dizer que eles não são meus deuses, que eles não têm poder sobre mim. Eu estava tão fula de ódio que saiu fogo do meu peito, literalmente abriu lá, e a luz saiu e o fogo saiu. Quando o fogo saiu, atingiu eles. E eles começaram a rodopiar assim no meio do salão da espaçonave e gritar e fechar os olhos. Para. Fechar os ouvidos. Não queria ouvir o que eu estava a falar. Eu estava calada até agora, tudo bem. E começaram a me amedrontar, a me harassar, né? A me aborrecer até eu ficar já... sabe como é o sangue latino? Aí eu não aguentei mais, comecei a dizer umas coisas e saiu aquela luz, e aquela luz fez eles evaporar numa bola assim de fumaça. Puf, desapareceram. Eram demônios, sim, eram demônios disfarçados em greys, disfarçados de vampiro. Mas eu não tenho medo, não, eu fico caladinha. Mas se eu tiver na minha consciência, quer dizer... ninguém me segura. Eu não quero saber quem eles são. Ancestrais terrestres são geralmente de um nível espiritual mais baixo. Eu não acredito que sejam nossos entes queridos, idiota. Mais baixo, e com muitos apegos dizem: que nada, idiota. Não realizado. Isso significa que eles normalmente não podem ver uma luz divina quando morrem. Teoderia. Dizendo a eles para entrar na luz, o que efetivamente se faz é dizer ao ente querido que partiu para ir em direção à ilusão, criado de um mago negro. O túnel que supostamente é visto está na região dos mortos, Matiarlock, devido a um sexto sentido altamente ativado. Os buscadores do supernatural, né, poderiam ver não apenas o túnel, mas também
descrever esses detalhes. Então, qual é a solução para garantir que alguém veja a verdadeira luz divina? A melhor maneira é utilizar o tempo na Terra para praticar blá, 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 blá. Nós não temos que fazer o mal, como o Senhor faz o mal. O Senhor já sabe quem o Senhor é, né? Nós não devemos fazer o mal a ninguém, entende? Mas não devemos também partir para esses negócios aqui. Isso é bobeira. Na verdade, as pessoas que são mais religiosas, que praticam mais as práticas espirituais, são as mais aptas, as mais prepotentes a fazer o mal, a ter ganância e a praticar a imoralidade com a carne, entende? Eu sou uma pessoa que é agnóstica, eu não sigo nada, mas eu acredito em tudo. Entretanto, eu vivo uma vida moralmente pura e limpa. Eu tento não fazer o mal a ninguém. Eu tenho um temperamento forte e muito um pouco quente, né? Mas assim, quando eu estou com raiva, mas eu não faço mal a ninguém. Eu apenas expresso a minha mentalidade e digo tudo que a pessoa quer, precisa ouvir de mim, mas eu não chego ao ponto de fazer o mal à pessoa, seja por bruxaria ou mesmo com as minhas mãos, ferir aquelas pessoas ou fazer malícia com aquela pessoa, né? A não ser que seja para fazer para dar-lhe uma lição para eles aprenderem a não serem safados e canalhas, porque eu não tolero canalice e desonestidade de ninguém, entende? E como se diz, as pessoas que dizem que são seus parentes ou mesmo os amigos e te esfaqueiam pelas costas, eu não tolero isso. Eu não gosto de pessoas desleais, porque eu sou uma pessoa muito leal. Então, eu quero para mim o que eu quero para os outros. Eu quero para os outros o que eu quero para mim. Então, para mim, isso é uma coisa muito justa. Entende? Eu sou uma pessoa muito super justa. Mas eu não preciso ter religiões para acreditar tudo isso, porque na verdade as religiões nos levam fora da linha. E não precisa de religiões para ser uma pessoa boa e moral e limpa. Essa prática espiritual precisa estar em conformidade com seus princípios básicos na prática. Não precisa. E eu não preciso disso, mas apesar que eu sei que existe um Deus, uma energia suprema que me criou, eu sou muito grata por isto, por essa energia suprema. Eu sou muito grata, eu acredito que tudo que existe vem dessa energia suprema, mas eu não preciso e nem quero, nem mesmo quero seguir nenhum tipo de religiões, porque eu não quero me enroscar no final, entende? E se alguma alma, não sei se alma, mas entidades aquele nome, demons, entende? Vier para mim bagunçar comigo, então eles vão ver, porque eu não tenho medo mesmo, porque quem são eles? Quem são eles? Eu posso derrubá-los se eu quiser, mas eu não quero chegar a esse ponto. Vai ser uma batalha forte, mas eu não tenho medo, entendeu? Eu não tenho medo mesmo. Eu sou como minha mãe. Minha mãe também era muito fria, mulher forte, guerreira da Paraíba. Eu não tenho medo mesmo. Então, se eles vierem me afrontar, então fiquem preparados para ser também desafiados. Porque é melhor defender-se do que atacar. Eu prefiro não atacar. Mas se vier a mim, preparem-se. Então, vamos ver aqui no... Oh my gosh! Já passei do... Então, como é que... Oh, não tem. Então, vamos ver aqui. A morte... Kundalini... Vida após a morte. Então, vida antes do nascimento, tempo de concepção, já passou, já abordei isso. Precisa que nada de uma pessoa. Será que eu abordei isso? Ok, já abordei. Isso aqui já terminei de abordar.
Qual é a região dos mortos? Vamos ver para as regiões, né? Os vários setores do Netherworld, ou do Netherworld. Introdução à região dos mortos. No artigo sobre a vida após a morte, descrevemos as 3 principais regiões sutis do universo para onde podemos ir após a morte do corpo. No entanto, imediatamente após a morte, todos nós passamos por uma região interina no universo, conhecida como região dos mortos, ou Martialoka num sânscrito. Nessa região, o corpo sutil se acostuma a seu novo estado, sem um corpo denso, sem um corpo material. É o corpo sutil. Existem 10 sub-regiões neste plano de existência, pelas quais um corpo sutil passa. Eu não sou o corpo sutil, eu vou mais além disso. O corpo sutil foi fabricado por uma tecnologia lá no Nadek para poder ser escravizados nas matrizes de controles pelos dominadores. Ok? E além desse corpo físico, tem outro mais, que todos nós já sabemos, não preciso nem mais abordar isso. Mas eu não sou aquilo. Quem quiser ser, que seja, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou a mente, eu não sou esse corpo, eu não sou esse fantasma. Eu não sou. E eu vou dizer novamente: para César o que pertence a ele, para César sua própria moeda, para o Satanás o que pertence a ele. 2. Para que a região dos mortos é mais relevante? Esse avião é mais relevante para aqueles... Que avião? Este assunto é mais relevante para aqueles cujo destino final na vida após a morte é a região inferior, Buvarló. Para esses corpos sutis, eles se movem lentamente através das várias sub-regiões das regiões dos mortos, ao sacudirem os vestígios e os apegos de sua vida terrena. Para pessoas altamente evoluídas devido à leveza de seus corpos sutis, quer dizer, quanto mais elevado você for aqui, mais leve você torna-se. É a falta de apego à vida mundana. Eles passam por essa região para as regiões sutis mais altas, como o céu, Swarga, Mahalok, etc. Como alternativa, corpos sutis que vão parar em uma das regiões do inferno, Patal, afundam nas regiões mais baixas, sem passar muito tempo nas regiões dos mortos. Então, quer dizer, é como eu pensava e imaginava que eles dariam tempo lá, ok? Pode ser na Swarga, no céu, ou no umbral, e depois de serem julgados, ao qual não é uma coisa certa a fazer. Isso é abuso espiritual e abuso de poder. Como existe abuso de poder aqui na Terra, que por sinal, quem gerencia tudo isso aqui, o dinheiro, os recursos, a política, tudo isso é o Satanás, é Lúcifer, ok? E eles também que governam do outro lado, onde você vai, onde você não vai. E se existisse realmente um Deus bom, minha gente, olha o que eu vou falar. Se esse Jesus fosse realmente bom, ele não se juntavam a esse Satanás e diabo para negociar a alma. Por que é que esse anjo Gabriel é o que leva as pessoas para o inferno? Por que esse tal de Jesus vem e vê as almas lá e deixam lá? Simplesmente ele é o Marduk, ele é o filho do Lúcifer, é o tão conhecido Marduk. Eu falei isso para minha filha, que é uma muçulmana doente, e o pai dela agora há pouco. E eles ficaram, me acharam que eu era louca, nem queria mais falar comigo. Não sabia não? Então fiquem sabendo agora quem é ele, ok? Então, eu não tenho o poder de ter o poder de influenciar as pessoas a deixar religiões
Esse não é a minha finalidade. Entretanto, o que eu posso fazer é apenas passar as informações sobre o que eu vim aqui para passar, para expressar. Porque eu já quase morri muitas vezes, muitas vezes. Eles tentaram acabar com o meu corpo e me tirar do corpo e me levar para o inferno, mas eles não conseguiram. E não vai ser uma batalha muito fácil para se livrar de mim. Desde 73, na época eu era uma menininha, menina de 8 aninhos. Eles vêm me seguindo. E começou mais forte aos 12 anos de idade. E começou a ficar mais, como se diz, mais forte, mais ativo nesse século agora, nesse maldito século de Aquários, que eu não gosto do signo de Aquários, eu não gosto de pessoas de Aquários. Tá vendo, velho? Se o senhor é de Aquários, fique sabendo, eu não gosto de pessoas de Aquário. E eu não gosto desse maldito século 21, que é o século do diabo, que você diz que é o seu pai, eu não gosto, entendeu? E vocês não estão nem aí se eu gosto ou não gosto, não vai mudar nada, eu sei. Entretanto, é o meu gosto, é o que eu penso e o meu direito de expressar-me como uma sabedoria divina, right? Porque eu sei de onde eu veio, de onde eu vim. E a minha finalidade de estar aqui é abrir os olhos daqueles que querem abrir os olhos. E eu não quero de maneira alguma prejudicar ninguém. Se você acha que você fica melhor em sua crença e sua religião, por favor, em seu culto, por favor, continue lá. Continue. É o último desejo do meu ser de prejudicar ninguém. Tudo que eu quero era abrir os olhos das espécies aqui nessa terra, ok? E não prejudicar ninguém. Mas deixe os sábios abrir os olhos e despertar dos sonhos e do pesadelos que eles vivem aqui, ok? Então, com certeza vão para uma região do inferno, apontam nas regiões mais baixas. Então, é verdade, eu já sabia disso, que eles vão para lá. Então, quando a pessoa tem uma experiência fora do corpo, ou mesmo uma experiência quase morte, que eles veem lá uma luz e dizem: oi, não tenho medo de morrer, porque eu sei onde eu vou parar, porque eu tive uma experiência quase morte e eu sei, porque eu passei por isso, eu sei, mas não, aquilo é apenas o começo. Você não sabe onde você vai parar, e nisso os crentes, os evangelistas, têm razão. Mas o que eles não têm razão é de levar tudo do lado do louvor e tudo do lado passivo. E eu vou dizer por quê. Sabe por quê? Porque aquele Deus que vocês acham que são o ser supremo maior, nada mais é do que Lúcifer. Lúcifer. Acredite quem quiser e quem tem mentalidade para entender. Nesse grandíssimo segredo que muitas pessoas não querem acreditar, ok? E eu estou aqui para desvendar tudo isto. Por isso que eles vêm atrás do meu corpo, querer matar o meu corpo. Esse corpo aqui, que eu já vim como se diz, eu já vim dos reinos dos mortos várias vezes. Eles tentaram me matar várias vezes e até agora não conseguiram. Eu já falei para eles: eu vou quando eu quiser, ok? Eu vou quando eu estiver preparado. Eu ainda sou jovem, quer dizer, o meu corpo é jovem, muita vitalidade. E eu não falo isso porque eu quero aproveitar, gozar literalmente da vida, porque a minha finalidade não é homem, não é sexo, não é dessas putaria. Eu detesto putaria. Eu sou uma pessoa pura de coração, pura de alma. Eu quero permanecer nesse estado
e manter o meu corpo puro, que é o templo da minha alma, é o veículo a qual eu estou aqui para passar essas informações que poderia custar a minha liberdade do outro lado, mas eu não tô nem aí porque eu sei como sair de lá, entendeu? Eu sei como sair de lá. Eu já fui para o inferno em 83. Fui lá para visitar um irmão que estava lá na cadeia por mais absurdo que seja, porque o pobrezinho morreu numa morte muito trágica aos 21 anos de idade, e era o pobrezinho era retardado, era um irmão mais velho meu. Eu tinha 8 anos, ele tinha 21 anos na época. E eu falo sempre isso, e eu vi como é lá as coisas são muito. Eu nem sei explicar, porque eu não quero nem pensar, mas eles não me viram, eu estava lá e os demônios tinham corpos de saurianos, de dragões. E naquela época eu já tinha casado e aquele macho lá me forçou a ser muçulmana, e eu não entendia o que eu vi. Eu não entendia que visão foi aquela que eu vi. E o meu irmão dizia que queria me ajudar. Ele falou algo sobre as religiões. Ele falou: Deus não é o que as pessoas acham que ele seja. Eu vou te ajudar, mas agora eu não posso porque não tenho, eu não tenho possibilidade nem tempo. Mas eu queria muito te ajudar. E foi a última vez que eu vi meu irmão. Última vez. E eu acho que ele já reencarnou-se, o bichinho, tadinho. Ele já reencarnou-se de 73, quando morreu, a 96. Exatamente 26 anos, eu acho. 26 anos após a morte dele. Então, eu não tenho medo, entende? Eu não tenho medo. Eu já passei por muitas coisas, mas eu sei que a vida no inferno não é nada comparada aqui. Não importa o que você passa aqui, o inferno é muito, muito pior. E nisso os evangelistas têm razão. Eu vou dizer mais uma vez, o inferno realmente existe, entende? Realmente existe. Mas não era para a gente ir para lá. Não era. Isso é um abuso. Abuso de poder. As várias sub-regiões da região dos mortos. Há um total de 10 subdivisões da região dos mortos. Tem várias camadas lá. Nós demos uma descrição básica de cada um. Eu já fui só apenas para duas. Duas delas. Uma foi um umbral. O umbral não é muito ruim. O problema lá do umbral é mais psíquico, mais mental do que fisical. No inferno é tudo completo. Mas a parte do umbral ela é mais física, mais mental e psíquica. Nós demos uma descrição básica de cada uma dessas divisões sutis e o comportamento geral dos corpos sutis em cada uma dessas subdivisões. Há descrições nas antigas escrituras sagradas do rio sutil Vaitarna. É um rio que a gente passa, que eles dizem que a gente passa depois da morte, Vaitarna, que todos os entes queridos que partiram cruzam antes de entrar na região inferior. Na verdade, trata-se de um revestimento sutil do princípio de água absoluta, Apatava, ao redor da região da terra Bullock. Essa baía em si é o rio Vaitarna. Após a morte, os corpos sutis dão um mergulho no Vaitarna e entram na região Nedar. Os restantes gases excretórios e energias subvitais relacionadas ao corpo físico que acompanham o corpo sutil após a morte do desencarne são descarregados no Vaitarna. Nossa, como deve ser sujo! Assim, o Vaitarna ajuda a despir o corpo sutil dos últimos vestígios do corpo físico para torná-lo sutil o suficiente para permitir que ele entre nas regiões dos mortos.
a apresentação diagramático das várias subdivisões das regiões dos mortos. Então, Neda, Bovarlock, então nós temos aqui a terra, o rio Vaitarna, entende? Então, ou você vai para baixo ou você vai para cima. Você pode ir para cima e depois ir para baixo depois de julgado, ou depende do seu nível de conhecimento. Por isso que eu digo, conhecimento é salvação, pode ser salvação, e conhecimento, com conhecimentos vem a responsabilidade, ok? Então é isto, né? Súbito space vehicle, espaço sutil dos veículos, M10 avermelhado, rubro. Aqui já é purple, que é o roxo. Aqui é roxo e vermelho. Roxo. E tem mais umas regiões assim de... Isso são as fases que o morto vai passar, ok? Até chegar no Neda região, até chegar no umbral. E aqui é os vermelhos, né? As nuvens vermelhas básica, sutil Rajatama Particles, Strand of Threads em Subbasic Rajatama Particles. Aqui são as linhas de negatividade também se desprendendo. Interwine Purplish Red Threads também aqui. Tudo isso se desprende quando você vai soltar tudo isso até você chegar aqui. Stripes de puro encarnado. Então é isso que vai acontecer. M1 refere à primeira subdivisão das regiões dos mortos. Então, enquanto ele estiver aqui, ele vai poder se comunicar com você ainda. Uma vez que eles ascendem, eles não mais vão poder comunicar com você, fica muito, muito longe. Entende? É como se a gente perde eles para sempre. Então, refere à segunda subdivisão da região dos mortos e assim por diante. Em quanto tempo eles vão ficar aqui, ninguém sabe. E aqui é a porcaria do rio, o rio tóxico, que é só... Por isso que eles dizem que tem um rio no astral. Eles dizem que tem um rio no céu, até os cientistas provaram isso. E os hindus têm razão, entende? Então, existem pessoas que ficam por aqui e ficam entre a terra e isso aqui. E para poder vir aqui, eles vão ter que atravessar esse rio maldito. Refere a primeira subdivisão da região dos mortos, e M2 refere a segunda subdivisão das regiões dos mortos, e assim por diante. Região dos mortos número 1, os corpos sutis vistos correndo em disparada. Bem ligeiro. Os corpos sutis, após atravessar o rio, entram na região dos mortos número 1. O ambiente nessa divisão parece de cor púrpura avermelhada. Os corpos sutis são vistos correndo descontroladamente porque o ambiente é novo para eles. O entendimento inerente de que eles precisam se mover está lá. Mas eles não têm ideia de qual é o caminho certo, coitados. Portanto, todos os corpos nessa divisão estão inquietos. Por isso que nas culturas asiáticas eles fazem muitos rituais para eles poderem atravessar isso tudo, porque não vai ser difícil. É uma aventura a mais. E aquelas pessoas que não são aventureiras, depois da morte, se preparem. Então, porque o ambiente é novo para eles, o entendimento de que eles precisam se mover aqui na terceira região dos mortos, número 2, paciência dos corpos sutis. Agora mesmo eu tive uma sensação muito ruim quando eu estava descrevendo tudo isso. Eu tive a sensação de como está lá. Os nervos do sistema ficam muito abalados e você fica fraca. E foi assim que eu vi a minha irmã. O ambiente dessa divisão consiste em amplas faixas de roxo e vermelho. Os corpos sutis nessa divisão são vistos lutando em movimento de... Oh, coitado!
estado de afogamento. Foi isso que aconteceu que eu tive agora há pouco. Eu fiquei toda sem fôlego e fria. Os corpos sutis aposentados nessa divisão não circulam como na divisão anterior, mas, no entanto, são vistas constantemente se movendo em um só lugar. A impaciência é vista neles. Isso ocorre porque, depois de chegar a essa divisão, eles estão mais bem ajustados que a divisão anterior, mas ainda não têm ideia de qual caminho seguir. Coitados. Aqui. Quando eu estava descrevendo isso aqui, eu passei não muito bem. Muita ansiedade. Então, 3 regiões dos mortos, número 3, corpos sutis sem restrições. Aqui eles ficam sem restrições. O ambiente nessa divisão parece como se fosse feito de fios entrelaçados de cor avermelhada, arroxeada. Muitos corpos sutis nessa divisão parecem estar subindo e descendo de maneira restrita. Irrestrita, mas em uma linha horizontal. Os corpos sutis progrediram mais do que a divisão anterior e tentam se mover em uma linha horizontal. Diagramática, a representação diagramática dos corpos sutis, das jornadas do corpo sutis através da região dos mortos, do umbral. Subital Space Vehicle, Subital Body Pushed the Subital Space Vehicle. Vamos ver por aqui embaixo. TED, regiões dos mortos, número 4, corpos sutis instáveis. Aqui estão instáveis. Aqui, os entrelaçamentos dos fios vermelhos rocheados é ainda maior. Os corpos sutis nessa divisão parecem muito inquietos para passar para a próxima divisão. Aqui. Como o movimento na direção horizontal falha em tirá-los da região dos mortos, eles tentam um movimento vertical. Nossa! Os coitados tentam sair daqui, aí eles não podem de forma horizontal, eles vão de forma... Como as pessoas sofrem, cara! Não é bastante sofrer aqui, quando morre também sofre assim, Região dos mortos, número 5, esforços dos órgãos sutis para adaptar ao meio ambiente, número 5. Particulares de Rajatama básico sutil são vistos nessa divisão. Muitas faixas de fios vermelhos rocheados são vistas nele. Os corpos sutis nessa região parecem seguir em frente, permanecer firmes e retornar o movimento para frente. Eles parecem estar mais inclinados à estabilidade. Aqui começa a se estabelecer-se. Os corpos sutis na divisão parecem se tornar estáveis, às vezes na zona intermediária e na zona inferior em outros momentos. O ambiente nessa divisão está cheio de nuvens avermelhadas, arroxeadas, 3-6. De 3 a 6. Região dos mortos, número 7. Os corpos sutis se estabilizam, às vezes na zona superior e na zona do meio em outras ocasiões. Nessa divisão, as nuvens se tornam escassas e as sutis partículas básicas de Rajatama são mais. Os corpos sutis se estabilizam, às vezes na zona superior e na zona média em outros momentos. 3.8. Essa divisão consiste na cor totalmente roxa. Partículas básicas sutis de Rajatama esparsas são vistas. Os corpos sutis permanecem firmes na borda da zona superior. Aqui. Finalmente chega. Essa divisão consiste na cor totalmente roxa. Partículas básicas. Essa divisão é totalmente roxa. Nessa divisão, frequências refulgentes são vistas emanando da cobertura
externa dos corpos sutis. Os corpos sutis se movem para a próxima zona com a força dessas frequências refulgentes. Número 10, região dos mortos. Número 10, os corpos sutis percebem como atravessar a divisão. A atmosfera aérea dessa divisão é de cor púrpura fraca. Os corpos sutis parecem habituar essa divisão por um tempo muito curto. Os corpos sutis são lançados em uma direção ascendente com a ajuda de cobertura aérea da nona divisão. Seu destino na região Nedal e outras regiões decidido de acordo com suas ações. E finalmente aqui os pobrezinhos são julgados. Passam como os condenados apenas para serem julgados. Não, eu não quero passar por isso não. Não eu. Isso também é conhecido como veículo ancestor. Tem energia própria e em virtude do momento dessa energia que os corpos sutis são jogados dessa área para a região inferior como cometa e idiotas. Manda as pessoas de baixo para cima e depois para baixo novamente. São os infelizes. Um som semelhante a um furacão é ouvido. E tem um furacão lá, quando a pessoa é levada para baixo, para o inferno, tem um som como um furacão. Imagina, deve ser horrível. A cor da região dos mortos consiste no fluxo coletivo. E quem quer saber de cor? É muito irrelevante, cara. A gente quer saber sobre justiça. Mas eu espero que eles vão acabar com tudo isso. Isso é uma putaria que tem que ser acabada. Isso é uma viadagem. É um cenário adequado para a desintegração das frequências do desejo. Isso ocorre nas bainhas ao redor dos corpos sutis ou nos centros de impressões na cobertura ao redor dos corpos sutis. Além disso, também se deve à desintegração contínua dos gases excretores relacionados aos corpos brutos. Ou eles mandam para lá, assim eles vão ter que tirar tudo isso, todas as impressões que eles querem tirar, toda a tua anterior avatar ou mesmo tua personalidade. Quer dizer, você era Carlos ou Maria aqui e você vai ter que desprender dessa personalidade. Você não é mais isto. A sua mãe não seria mais sua mãe quando ela sai, seu pai também. Então eles vão ter que destruir tudo isso. Por isso que passa por esses processos. Duração do tempo gasto na região dos mortos. A duração do tempo gasto na região dos mortos varia de alguns meses a anos. Os fatores que decidem o tempo gasto são: primeiro, a intensidade dos anexos que partiram dos ancestrais. Quanto mais os anexos, mais lento será o progresso. Ou quanto mais interligado com os ancestrais você estiver, mais lento será o progresso de você sair. Então, quanto mais leve, melhor. Quanto mais demorado, melhor, porque senão você vai para o inferno para quê? 2. Os rituais feitos para os ancestrais, dependendo de se forem realizados rituais específicos, o corpo sutil ganha um impulso em sua jornada adiante. Se vocês fez rituais feitos para os entes queridos ancestrais, dependendo de se forem realizados rituais específicos, ou vai depender, esse povo não sabe explicar, vai depender de quanto a sua família aqui liga para você passar por rituais como os asiáticos passam. Senão, você está frito lá. Os rituais feitos para os ancestrais, dependendo de se forem realizados rituais específicos, o corpo sutil ganha impulso em sua jornada adiante. E eu vou dizer para minha mãe e irmã que já se foi: lutem para a sua liberdade, porque você não merece estar lá, ok? Lute-se, junte-se com seu ser supremo e dê o dedo do meio para esses filhos de esses FDP aí, FDP mesmo, filho de uma... Ai, que raiva, eu não tolero tudo isso realmente. Então eu digo para minha mãe, eu não tenho que passar rituais nenhum para minha mãe e minha irmã que já se foi, meu pai, meu irmão. Tudo que eu tenho a fazer é: saiam daí. Vocês não merecem estar aí, vocês merecem muito mais do que isto. Saiam daí e não dê brecha aos diabos, eles não têm poder sobre vocês. Sejam fortes bastante e não tenham medo. O medo
é o que faz a gente nos prender lá. Nível espiritual, um corpo sutil no nível espiritual de 50% atravessará a região mais rapidamente do que um corpo sutil no nível espiritual de 30%. Ah, vai para o inferno contigo e tuas porcaria idiota. Corpo espiritual de 50%, ninguém precisa disso, entende? Corpo sutil no nível espiritual de 30%, isso é devido à leveza do corpo sutil devido à dissolução do signo. Ah, eu vou sair dele pronto. Eu vou sair porque eu não sou essa porcaria. Na hora H, ninguém me prende lá. Eu vou baixar a baiana lá, vou baixar o caneto. Eu vou ser pior do que eles ainda, vocês vão ver. Pode vir quem for, eu não vou ter medo mesmo. Eles nem sabem quem eu sou, ou devem saber já. Né? Deve saber, né, filho de uma... Quando nós referimos aos ancestrais ligados à terra, quer dizer quem? Nossos filhos, os parentes é cá, a mãe, os pais, sobrinhos, sei lá quem for. Quando isso acontece, quer dizer que eles estão presos na região dos mortos. Quando isso acontece, podemos ajudá-los a seguir rituais. Vai rituar em tua... no inferno, idiotas. Quer dizer, eu não estou falando isso para meus ancestrais, falando para quem acredita nessas porcarias aí de rituais de religiões. Para o inferno com tudo isso. Chega! Chega! Espiritualmente potente, eu cantando. Que merda, que nada, rapaz. Canto proteção de Siri, Guru, Deva, o que, rapaz? Como na maioria dos casos, nos dias atuais, a pessoa morta não fez nenhuma prática. Ai. E por que eles não mandou aqui no primeiro lugar, seu idiota? Eu queria perguntar a tu. Qualquer guru venha falar comigo, qualquer ulama, padre, pastor, quem mais? Guruji ou inferno, o diabo, venha falar comigo. Venha falar, vamos discutir comigo sobre isso. Venha discutir. Vocês vão ver. Vocês vão ouvir de mim. Primeira coisa, eu não pedi para nascer, eu não me lembro. Se eu vim aqui, foi à força. Eu tive que assinar contrato à força. Eu não me lembro. Eu não me relaciono a este corpo, não me relaciono a essa porcaria de fantasma que nós temos. Eu não sou isso, eu não sou a minha mente. Para o inferno tudo isso, eu não sou nada disso, idiotas. O que eu sou é muito maior do que isso. Mas vocês nos restritem a ser apenas um fantasma e estar à mercê de vocês, querendo bancar os deuses. Vão bancar os deuses para esses idiotas aí que acreditam em vocês e louvam vocês e ficam bajulando o saco de vocês, não eu, entendeu? Não eu. E eu não tenho medo de morrer, nem tenho medo de viver nessa porcaria, não. E na hora H vocês vão ver quem eu sou. Bem, isso é tudo para vídeo número 2. Segundo vídeo. E depois eu acho que eu vou parar, porque o vídeo está ficando muito longo. Então, o ato é a região dos mortos, lentamente, porque para encontrar nos ancestrais queridos na vida, não podemos. Se estiver por lá, é sorte, senão vai ser muito difícil encontrá-los. Então isso aí vai ficar para vídeo número 3. Podemos encontrar nossos ancestrais e entes queridos na vida após a morte. Qual é a perspectiva espiritual de contatar meus parentes que partiram por meio de um médium? Isso não existe. Quem vai comunicar com vocês são os arcontes lá do outro lado, os diabos, os demônios. Por que o falecido precisaria de ajuda na vida após a morte? Porque eles estão ignorantes, porque eles estão prendidos àquela matéria que não é eles. São já feitas pelos diabos, ok? E nada de Deus, que Deus. Você acha que um Deus iria fazer uma matriz assim? Só tem o que não passa por aqui: imoralidade, putaria, homicídio. Tudo que não presta. Você pensa que existisse um Deus aqui? Existiria tudo isto? Lógico que não, ô manada. Lógico que não. Isso vem do Lúcifer, o Enki, o pai do tal Jesus. Vamos estudar melhor e depois eu vou chegar lá.